Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está com o Semanário Económico, é muito bem-vindo e obrigado por ter esperado por nós a esta hora e cá estamos nós então para lhe trazermos uma vasta gama de informações recentes sobre o dinamismo da nossa empresa e economia. Este programa vai destacar dois assuntos. O primeiro tem que ver com a contratação pública, como sabe, no contexto da medida 12 do pacote de medidas de aceleração econômica, vulgarmente conhecida por PAI, preconizou reformas na contratação do Estado, na contratação pública do Estado, com definição de margens de preferência para as empresas nacionais, desde logo as pequenas e médias empresas. Vamos perceber como é que tudo isto está-se a passar, tendo em conta a necessidade de efetivamente se conseguir essas margens preferenciais para as micro, pequenas e médias empresas nacionais na prestação de bens e serviços ao Estado, mas também como é que todo um processo ganha mais eficiência, integridade e impactos socioeconômicos. A diretora nacional do Património do Estado, Albertina Forquilha, está aqui no Semanário Económico e é com ela que vamos aflorar este tema. Um segundo tema, no setor empresarial, há um investimento que não passou despercebido. A Raxio avançou com um investimento massivo de 20 milhões de dólares no estabelecimento de um data center. Este investimento é significativo, tendo em conta todas umas aspirações, ou melhor, tendo em conta toda uma aspiração que existe com a transformação digital da nossa economia, das nossas empresas em particular. O que faz uma empresa, nesta altura, avançar com este investimento? O que ela espera? Que impactos é que este tipo de soluções poderão causar na eficiência das nossas empresas, permitindo que as empresas se concentrem mais no seu core business e aproveitem as oportunidades da transformação digital. Emílio Ahmed Debay, diretor-geral da Raxio Moçambique, está aqui no Semanário Económico e é com ele que vamos também desenvolver este tema, procurando perceber o espectro do mesmo e todo um conjunto de oportunidades para as pequenas e médias empresas, se é que existem, proporcionadas por este investimento da RAC. Estes estão os grandes temas de desenvolvimento aqui no Semanário Económico. Até lá, entretanto, deixo-lhe ficar com os títulos informativos preparados para esta edição. FNB vê um país com potencial para investimentos e crescimento econômico. É muito importante que o país consiga, num futuro muito próximo, elevar os nossos níveis de notação ou de risco de crédito, ou a percepção que o resto do mundo tem sobre o país. Aí sim, e voltarmos àqueles períodos em que tínhamos muito investimento estrangeiro, isto vai ajudar de uma forma muito notória. Crises que afetam a economia sul-africana são uma oportunidade para Moçambique aumentar exportações para este país vizinho. A conjuntura atual, em que a crise energética que a África Sul neste momento enfrenta, representa uma oportunidade para Moçambique incrementar as suas exportações ao mercado sul-africano de produtos energéticos de valor acrescentado.
vasto potencial do país em renováveis anima empresas do Reino Unido já com investimentos em Moçambique. Nós vemos que só o terreno que Moçambique oferece não é propício e cria um apetite para investimento, porque lá tem um terreno em que pode-se investir em todas as áreas ligadas a energias renováveis. Nós vemos um esforço significativo de todas as entidades, pelo menos no ecossistema da eletricidade e da energia, para melhorar o ambiente, facilitar a velocidade na qual os projetos são desenvolvidos, baixar o custo das transações, baixar o custo de investimento. Empresas britânicas que pretendem se estabelecer em Moçambique apontam os altos custos que incorrem para o licenciamento das suas atividades como um dos grandes empecilhos destes desejos, desta vontade de investir cada vez mais em Moçambique, incluindo até a questão também das taxas praticadas nos corredores logísticos que, na sua opinião, retiram competitividade do investimento em Moçambique. Mesmo no processo de tramitação dos documentos, eu falo das licenças ambientais, falo do próprio APEX, no momento leva o seu tempo todo, e também tem a ver com os custos, portanto, das taxas que somos obrigados a pagar, não é? para a aquisição de algumas licenças. A Câmara de Comércio Moçambique-África do Sul, Cicimosa, disse disposta a trabalhar para imprimir uma maior celeridade nos processos de divulgação das oportunidades de parcerias entre o empresariado moçambicano e o sul-africano. A estratégia é desenvolver parques industriais ao longo do território nacional, mas tentando atrair investimentos sul-africanos que estão aqui ao lado em todas as suas potenciais cadeias de produto de valor. O FNB, um banco sul-africano estabelecido já há algum tempo no mercado moçambicano, pretende consolidar o seu posicionamento no mercado por via da expansão e consolidação do seu posicionamento como um banco universal em Moçambique, desde logo aumentando a sua cota de mercado e melhorando a oferta de produtos e serviços para setores específicos. Como objetivo estratégico, nós pensamos que nos próximos, a médio prazo, queremos nos situar entre os 3 maiores bancos do mercado em termos de rendibilidade dos fundos próprios. Estes são os títulos que merecerão desenvolvimento noticioso mais daqui a pouco no Semanário Econômico. Fique por aí e até já. Este é o Semanário Econômico. Empresas do Reino Unido estabelecidas em Moçambique falam de uma má experiência na mobilização de seus investimentos para o nosso mercado, desde os altos custos de licenciamento de atividades até aos entraves enfrentados no desenvolvimento desses negócios, uma vez eles estabelecidos. A estas barreiras, estas empresas apontam as elevadas taxas praticadas nos corredores logísticos do país, que têm estado a aumentar as dificuldades de competitividade das suas atividades em Moçambique. Empresas do Reino Unido que investem e operam em Moçambique apontam os altos custos de licenciamento e início de atividades como principais entraves ao desenvolvimento dos seus negócios. A estas barreiras, as empresas acrescentam as taxas praticadas nos corredores logísticos, que igualmente agravam o custo de fazer negócio no nosso país. São tantas, mas só por mencionar algumas, uma delas que nós encontramos como desafio, e mesmo nos processos de tramitação dos documentos, eu falo das licenças ambientais, falo do próprio APEX, no momento leva o seu tempo todo, e também tem a ver com os custos, portanto, das taxas que somos obrigados a pagar, não é? Para a aquisição de algumas licenças, vezes
Já a Globalec, firma de capitais norueguesa e do Reino Unido, também do ramo de energias e a operar em Moçambique, elogia os esforços em curso para a melhoria do ambiente de negócios. Eu diria que nós vemos um esforço significativo de todas as entidades, pelo menos no ecossistema da eletricidade e da energia, para melhorar o ambiente, facilitar, aumentar a velocidade na qual os projetos são desenvolvidos, baixar o custo das transações, baixar o custo de investimento. Há sempre áreas a melhorar, mas o que nós vemos é uma abertura contínua para continuar a crescer, a aprender e a melhorar o ambiente de negócios nesta área. Dados revelados neste Fórum de Negócios realizado nesta quinta-feira em Maputo, entre Moçambique e Reino Unido, referem que o nível de comércio entre os dois países cresceu mais de 116%, representando 533 milhões de dólares. Nesta relação comercial, a balança pende a favor do Reino Unido, com largos investimentos efetuados no ramo de energias. A Câmara de Comércio e Indústria Moçambique e África do Sul, com um novo elenco e novo plano estratégico, visando impulsionar a divulgação de oportunidades de parceria entre a comunidade empresarial dos dois países, ou seja, de Moçambique e da África do Sul. Diz a Cecimosa que as duas partes observam que a fraca divulgação de oportunidades existentes particularmente limita o apetite em investimentos em áreas como energia, turismo, agricultura, industrialização, setores nos quais Moçambique se apresenta nesta altura com enorme potencial. As relações de trocas comerciais é evidente o domínio da África do Sul em relação a Moçambique, várias vezes demonstrado em números que são claramente favoráveis ao país vizinho. Mas a condição de ser mercado vizinho mais industrializado com índice de produção de dimensão continental pode inverter-se. A Câmara de Comércio e Indústria Moçambique e África do Sul acredita que tudo passa por uma estratégia. Atualmente, a África do Sul enfrenta várias crises que, se forem bem aproveitadas, vão permitir Moçambique incrementar as suas exportações, a começar pela energia. A conjuntura atual em que a crise energética que a África do Sul neste momento enfrenta representa uma oportunidade para Moçambique incrementar as suas exportações ao mercado sul-africano de produtos energéticos de valor acrescentado. O setor energético também é um grande trunfo que o país tem, abre muito espaço para a penetração de produtos moçambicanos na África do Sul. A relativa instabilidade que a moeda de referência sul-africana tem neste momento representa uma grande também oportunidade para Moçambique aumentar as suas exportações das principais commodities. Além de principal parceiro comercial, a África do Sul é o país com maior contacto fronteiriço com Moçambique, mais de 500 km de extensão. Várias vezes referido, mas nunca implementado, o projeto de criação de centros abastecedores às grandes cidades junto à fronteira tem agora espaço para ser viabilizado no contexto do PRONAI. Com este programa, pode haver sinais evidentes de estímulo ao comércio e aos investimentos parte a parte. A nível do Ministério da Indústria e Comércio, que é, portanto, quem está na vanguarda desta cooperação bilateral comercial com a África do Sul, existe o programa, portanto, Industrializar Moçambique, o PRONAI. A estratégia é desenvolver parques industriais ao longo do território nacional, mas tentando atrair investimentos sul-africanos que estão aqui ao lado em todas as suas potenciais cadeias de produto de valor. No quadro das relações entre Moçambique e África do Sul, o Cecimosa olha para grandes tensões e enormes potencialidades e oportunidades que Moçambique tem. O APEX tem na carteira vários projetos de investimento ligados à área de energia, setor de turismo, agricultura e industrialização e outros setores. São investimentos que nós podemos ter que podem vir da África do Sul. A nossa Câmara, que representa a África do Sul a nível de Moçambique, nós temos acesso para poder partilhar este tipo de informação. Por um lado estamos a falar de investimentos, por outro lado estamos a olhar numa perspectiva de setor financeiro, se calhar, com taxas de juros preferenciais também. Se calhar podem haver instituições financeiras com esta abertura, poderem financiar projetos com viabilidade. Para o aumento de investimentos e negócios, tanto na África do Sul como em Moçambique, a Cecimosa assinou recentemente em Maputo um acordo com a APEX,
destina-se à partilha e divulgação acelerada de oportunidades de investimentos existentes. No espírito do acordo, as duas partes olham para o potencial de investimentos que representam os mercados dos dois países, regional e continental. Afinal, o mercado de consumo aumentou subitamente de uma fasquia de 200 milhões para 1 bilhão de consumidores em todo o continente, com a entrada em vigor da zona do livre comércio. O potencial do mercado africano está estimado entre 300 mil a 450 mil milhões de dólares americanos, 3,4 bilhões de dólares americanos é o valor do PIB combinado dos 55 países que compõem o continente africano. A despeito de não ser um banco de importância sistêmica no setor bancário moçambicano, no mercado financeiro nacional, o First National Bank da África do Sul, FNB, diz que pretende ser um banco relevante, prestando serviços inovadores e de conveniência para os diferentes segmentos da estrutura da sociedade moçambicana. O banco tem estado a registrar resultados sólidos e sustentáveis e almeja incrementar a penetração em setores específicos da economia com soluções custo-efetivas de acordo com o perfil de risco e retorno que esses mesmos setores apresentam no que diz respeito à contratação do crédito. A conversa com o FNB Moçambique serviu para captar os sinais da vitalidade do banco a meio da envolvente em que opera, sob o ponto de vista de visão, tecnologia e inovação, perspectivas, riscos e desafios que se apresentam, neste último caso, para toda a indústria bancária que opera em Moçambique. Há 17 anos no país, o FNB apresenta as empresas como o centro das suas operações de negócio, principal elemento diferenciador na estratégia de atuação que o banco definiu para o mercado financeiro nacional. Neste momento o FNB tem uma estratégia inclinada àquilo que chamamos do Corporate, CCIB, que é no final da história o Corporate Commercial. Um fator diferenciador é o serviço pós-venda. Aquilo que nós dizemos, a experiência que o cliente colhe depois da nossa assistência, esta, como diz o nosso slogan, como é que podemos ajudar? Estar muito próximo, encontrar soluções que são mesmo à medida das necessidades do cliente e não uma mentalidade em que uma manta cobre a todos. Totalmente dedicado a este nicho de mercado, o banco revela estar sensível aos sinais evidentes das limitações que o país enfrenta para atrair investimentos. Numa conjuntura macroeconômica muito desafiadora, vamos lembrar de muitos fatores de choque, período de Covid, esta situação do rating do país, a questão da redução daquilo que é a notação financeira do país, isso tem impacto naquilo que é a performance dos bancos. Estamos num país em que, de per si, limita aquela apetência que chamaríamos atração dos investidores, porque estamos a dizer CCC não é um nível de investimento ou por aí em diante, já limita isto. É muito importante que o país consiga, num futuro muito próximo, elevar os nossos níveis de notação ou de risco de crédito ou a percepção que o resto do mundo tem sobre o país. Aí sim, e voltarmos àqueles períodos em que tínhamos muito investimento estrangeiro, isso vai ajudar de uma forma muito notória. Além deste desafio, o banco apresenta um outro relacionado com a questão da regulação do mercado financeiro. A pressão regulamentar, que é cada vez mais sentida, essa transformação que estamos a encarar no mercado, requer investimento, requer projetos, requer muito capital e pensamos que o banco nos últimos tempos tem estado nessa linha. No campo da tecnologia e inovação, o FNB é otimista e encara a evolução tecnológica como um desafio, um processo que vem democratizar ainda mais a oferta dos serviços financeiros. Para o banco, o realce vai para as fintechs, que, segundo afirma, vieram elevar a fasquia da competitividade na indústria bancária nacional.
Uma janela também de oportunidade. Uma janela de competição. Depende de como é que o banco quer se posicionar, mas nós pensamos que o mercado é amplo, o mercado está lá. Se de forma estratégica caminharmos mão a mão ou ombro a ombro com essas entidades, isto faz com que as nossas comunidades, as nossas populações tenham um serviço cada vez mais dedicado, mais acessível e de forma eficiente. Diante destes riscos e desafios, o FNB não se intimida, garante que vai investir para estar entre os 3 primeiros mais cotados no mercado financeiro nacional. Como objetivo estratégico, nós pensamos que nos próximos, a médio prazo, queremos nos situar entre os 3 maiores bancos do mercado em termos de rendibilidade dos fundos próprios. Para a sua sobrevivência, a indústria bancária deve vigiar os seguintes fenómenos. Então, para dizer que os riscos climáticos, Moçambique cada vez mais é um risco premente e, acima de tudo, essa contínua regulamentação, não é? E não olho como um risco, mas, acima de tudo, é a capacidade do banco encontrar sempre mecanismos de manter-se naquilo que chamaríamos de níveis de compliance, porque o nível de incumprimento pode levar com que o banco um dia eventualmente feche as suas portas. Estamos na era digital, o risco cibernético é cada vez mais gritante e contínuo investimento em plataformas, em mecanismos de defesa, proteção daquilo que são os dados dos nossos clientes, daquilo que são as transações dos nossos clientes, é cada vez mais gritante. O banco vê no país um potencial para que as suas metas sejam atingidas. As projeções são muito risonhas, é um país a acreditar. Se olharmos aquilo que é as projeções a nível da África subsaariana, Moçambique realça-se pelo todo este manancial de potencialidades que nós temos. A questão de fundo é como é que nós convertemos essas potencialidades em oportunidades reais. E sim, como banco acreditamos e é o país em que nós queremos estar, e com várias iniciativas de expansão, como disse, expansão orgânica e, acima de tudo, expansão a nível daquilo que é oferta digital. Quanto à imagem, o banco diz querer ser visto como instituição conselheira, sensível às preocupações de seus clientes e que, no final, apresenta soluções à medida. Neste momento, o FNB atua em todo o país e com uma vertente muito forte no lado empresarial. A Raxio anunciou um investimento expressivo para a implantação de uma base de dados, um data center avaliado em cerca de 20 milhões de dólares. A perspectiva da empresa é melhorar a oferta de soluções ou opções para a transformação digital das empresas moçambicanas. A empresa Intercontinental Centro de Dados Raxio Moçambique implantou no Parque Industrial de Beluano, nos arredores da cidade de Maputo, um centro de dados orçado em cerca de 20 milhões de dólares norte-americanos. A Raxio Moçambique, já em pleno funcionamento, é a primeira instalação de centro de dados de nível 3, neutro em termos de transporte, e apresenta característica crítica para a evolução da infraestrutura digital do país e ajudará a acelerar a procura por ferramentas e serviços digitais em todas as indústrias, tal como o empreendimento se define. O data center, que agrega conectividade em fibra, tem capacidade para conectar prestadores de serviços de internet nacionais e internacionais, visando impulsionar a transformação digital do país. Esta tecnologia traz, por outro lado, serviços ao empresariado local, bem como ao setor público, de forma a dinamizar o ecossistema digital. O data center também ajudará a trazer para o país serviços que normalmente vêm do exterior, como TikTok, Microsoft e Google. Trata-se da maior e mais moderna infraestrutura do género em Moçambique e que vai servir a demandas do setor público, privado e de players internacionais, trazendo uma maior dinâmica no ecossistema digital do país na região da África Austral.
E já deve ter-se apercebido que pela digitalização passa grande parte do futuro da economia de Moçambique, não só. Há uma tendência global neste sentido e, portanto, aquelas economias que se querem mais produtivas, eficientes e competitivas, internamente e internacionalmente, deverão não negligenciar estes aspectos da digitalização. Sobre a RACS em concreto, RACS em Moçambique, temos precisamente o diretor-geral da RACS, Emílio Amedebay. Estivemos a ver este desenvolvimento da RACS, é um investimento expressivo. Em que é que a RACS está a acreditar quando faz este tipo de movimento no mercado moçambicano? Obrigado. O que é que está a confiar? Obrigado pela questão. Mais uma vez, obrigado pelo convite para o programa, João. Eu gostava de começar por dizer que a Raxio olha para a África, no geral, como o seu polo de investimento. Moçambique é um dos países selecionados numa série de países que foram analisados. Há diversos fatores que foram considerados, alguns dos quais são a crescente população moçambicana, a questão do aumento e a massificação do uso das TICs no país, o número de utilizadores de internet, e tudo isso leva a crer que grandes operadores como CDNs, Facebooks, Googles, YouTubes e todos esses operadores começam a ganhar interesse pelo mercado e vão querer trazer para cá aquilo que são os seus equipamentos e as suas infraestruturas. E para mercados como Moçambique e outros 7 países em que a RACS está a operar ou a construir no momento, nós não temos infraestruturas que esses operadores consideram válidas para fazer o seu investimento nelas. Falamos de infraestruturas de calibre Tier 3, que é o termo técnico que é usado, que são infraestruturas efetivamente de classe mundial e que permitem garantir a fiabilidade e a disponibilidade dos serviços e também a longevidade dos equipamentos desses investidores. Portanto, a RACS olha para esse desenvolvimento no país, olha também para a questão dos cabos submarinos de fibra que foram recentemente conectados no país, como o Tua África, e alguns que ainda estão a caminho e que mostram que Moçambique e a África em particular vão estar conectados cada vez mais ao mundo, e para isso nós precisamos de infraestrutura localmente para poder processar e agregar esses dados e esse crescimento. Temos condições de mercado para sustentar e fazer crescer este tipo de serviços. Há uma demanda crescente, portanto, sobre este tipo de soluções. Eu acredito que o Covid foi uma espécie de experimento não intencional que mostrou para o mercado, não só nacional como internacional, a necessidade de digitalizarmos e de que há aqui uma fome e uma necessidade por parte dos utilizadores, por parte das empresas, até mesmo, como mencionou antes, de serem competitivas do ponto de vista da oferta de serviços, aplicações, com qualidade e confiabilidade, e é necessário agora termos essas infraestruturas cá para poder responder a esta crescente demanda. Olhando para a vossa infraestrutura, o data center, que agora já está disponível, qual é o impacto que esta solução poderá trazer do ponto de vista da digitalização da economia de Moçambique ou a transformação digital das nossas empresas, que tem sido um desafio cada vez mais destacado para o futuro das empresas em Moçambique? O primeiro impacto é de aceleração do time to market, ou o tempo para o mercado de implementação dessas soluções, reduzir o custo de operacionalizar isso e também o stress de operacionalizar isso e deixar isso para especialistas e pessoas dedicadas para isso. Mas também estamos aqui a atrair o investimento de grandes entidades que não entram no mercado africano sem que haja infraestruturas desse calibre. Então esse é um outro impacto importante que a RACS vai ter. As empresas concentram-se mais no seu core business. Reduzem os seus custos, aceleram o tempo para o mercado. Os seus custos, mas há uma questão sempre na realidade do nosso tecido empresarial, que são custos. Exato. Até que ponto é que esta solução como da RACS se torna acessível de modo que as pequenas e médias empresas possam se beneficiar disso em termos competitivos, gerando as tais economias de custos que estivemos aqui a referir de alguma forma? A RACS é um empreendimento que, pela natureza do co-location, em que vários clientes partilham do mesmo local, da mesma infraestrutura, nós acabamos reduzindo o custo para os clientes no final do dia. Mais do que isso, nós criamos pacotes que começam de
não só de uma rack inteira, que é o que tipicamente paga-se em colocation, nós criamos pacotes de meia rack, criamos pacotes de 1/4 de rack. Ou seja, os clientes podem entrar na Raxio, começando de pequeno, daquilo que eles precisam de momento, e podem crescer e obviamente, escalar os seus negócios com alguma facilidade na Raxio. Portanto, a longo prazo, tu tens como controlar os seus custos apenas com aquilo que precisas. Enquanto que hoje tu constróis um data center, pões refrigeração e tens uma sala, alugas, o custo de aluguer por metro quadrado, por exemplo, na zona do Jato ou numa zona dessas, é bem mais elevado do que está na Raxio, num quarto de rack, só usar o que tu precisas. Há um setor em específico que tem estado a reclamar, e já tivemos esses setores representados aqui no Semanário Econômico, que são as fintechs, que reclamam que precisam de melhores condições tecnológicas para fazer florescer e expandir as suas atividades e terem um maior impacto na nossa economia. Estas soluções, como o data center da Raxio, fornece essa resposta que as nossas fintechs estão à procura para consolidarem as suas atividades? Eu acredito que a resposta depende do nível da fintech. Existindo uma fintech que está na sua fase inicial de investimento, obviamente essa não vai ter a sua própria infraestrutura, vai preferir usar serviços de virtualização ou de cloud. E nós, como Raxio, somos neutros em termos de conectividade e somos neutros em termos de cloud. O que isso significa é que vai ser provavelmente o maior data center onde tu vais encontrar todos os provedores de fibra possíveis e todos os provedores de cloud possíveis. Portanto, tens aqui uma maior capacidade de negociação e de até mesmo de encontrar um pacote que se adequa àquilo que é a sua capacidade financeira como investidor em fintechs. Portanto, nós já temos agora assinado um provedor de cloud que usa uma cloud que é certificada pela VMware, significa que é uma cloud de boa qualidade, e teremos mais. Estamos em conversas com outros provedores e acreditamos que por ter esses parceiros dentro da Raxio, os nossos clientes ou aqueles que querem estar no ambiente que áreas de negócio são mais propensas a demandarem por estes serviços? Tipicamente o setor financeiro tem sido o nosso melhor cliente, o nosso maior cliente nos outros mercados, os ISPs e empresas de tecnologia, e também agora estamos a ver o setor público também a mover-se um pouco mais para a Raxio, isto por conta da grande corrida que está a haver em África para a digitalização do governo eletrónico, mas também para a questão de cibersegurança. Moçambique é um dos assinantes na Convenção da União Africana para a proteção da cibersegurança e também para serviços financeiros. E obviamente isso está a obrigar todos esses países a criarem uma nova dinâmica, uma corrida para chegar a... Moçambique é vasto. Vamos ter mais infraestruturas dessas ao longo do país nos próximos tempos? Teremos, de acordo com a demanda que o mercado apresentar. O plano inicial da Raxio envolvia criar esta infraestrutura, quer dizer, a maior infraestrutura na Zona Sul, que é uma zona que nos permite receber os cabos submarinos, que falámos antes. Também permite-nos fazer aqui alguma triangulação e redundância com os países vizinhos, como a África do Sul. Mas também olhamos para o mercado, vamos lá, na zona norte do país. A questão do investimento do LNG vai criar lá muitos empresários, vai criar lá muitas... A banca vai estar lá, estarão todos lá e não existe infraestrutura. Se não existia neste calibre cá em Maputo, obviamente no norte também não temos. Então a Raxio olha para isso como uma oportunidade. Obviamente ainda estamos em conversas muito embrionárias com alguns desses investidores para ver se investimos num data center de calibre similar, mas talvez num tamanho um pouco menor, só para aquilo que é a demanda daquela área. Emílio Amado Bai, muito obrigado por nos ajudar a perceber este contexto e auguramos que a Raxio tenha os melhores sucessos neste seu investimento no mercado moçambicano. E vamos prosseguir com mais notícias aqui no Semanário Econômico. E na continuidade da nossa escalada informativa, é tempo de avançarmos para o nosso panorama sobre a perspectiva internacional da economia. A África avança com propostas ousadas para reformar a arquitetura financeira mundial. O relatório sobre as perspectivas econômicas africanas de 2024 apela a uma revisão da arquitetura financeira global
para transformar as economias africanas. Isso passa por dar à África uma maior voz nos bancos multilaterais de desenvolvimento e nas instituições financeiras internacionais, refletindo a sua crescente participação no produto interno bruto mundial e a riqueza dos seus recursos naturais. O relatório sublinha as insuficiências flagrantes do atual sistema financeiro mundial para colmatar as necessidades de financiamento de África para a transformação estrutural, estimadas em 402,2 mil milhões de dólares anualmente, entre o presente até 2030. Para retificar estas disparidades, o relatório propõe uma agenda arrojada para reformar a arquitetura financeira global, incluindo nas 5 áreas-chave as seguintes: alavancar o financiamento do setor privado. O documento defende uma maior participação do setor privado para complementar os investimentos públicos, particularmente em áreas com elevados retornos sociais, como a ação climática e o desenvolvimento do capital humano. O relatório apela à simplificação da arquitetura do financiamento climático global para melhorar a coordenação e facilitar o acesso dos países africanos que são desproporcionalmente afetados pelas alterações climáticas. Reformar os bancos multilaterais de desenvolvimento. As perspectivas econômicas de África insta os bancos multilaterais de desenvolvimento a reverem os seus modelos de atividade, a fim de concederem financiamento concessional de longo prazo e em grande escala aos países em desenvolvimento. A simplificação dos mecanismos de resolução da dívida, reconhecendo a natureza lenta e complicada dos mecanismos de resolução de dívidas existentes. O relatório sobre as perspectivas econômicas africanas defende reformas para acelerar a resolução da dívida e garantir uma gestão sustentável da mesma, incluindo soluções inovadoras baseadas no mercado. E, por último, melhorar a mobilização de recursos internos. O relatório tinha a importância de reforçar a mobilização de receitas internas através de melhores políticas fiscais, melhorando a eficiência na coleta e utilização das receitas fiscais, o combate aos fluxos financeiros ilícitos e a evasão fiscal e o aproveitamento dos abundantes recursos naturais de África. Os vastos depósitos de minerais de África essenciais para a transição energética global, como o cobalto, o cobre e o lítio, podem alimentar um futuro energético sustentável, afirmou a secretária-geral do Comércio e Desenvolvimento da ONU, Rebecca Greenspan. Rebecca Greenspan falava durante o evento realizado em Addis Abeba, na Etiópia, e online, no passado domingo, a pretexto das comemorações do 60º aniversário da organização. O evento subordinado ao tema Maximizar o Potencial de África, aproveitar a procura de minerais essenciais para impulsionar o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável, explorou formas de otimizar os benefícios de desenvolvimento destes minerais. Para Greenspan, cobalto, manganês, grafite e lítio não são apenas elementos da tabela periódica. Estes recursos podem ser os alicerces de uma nova era, fornecendo energia às casas, mover veículos, conectar o mundo e catalisar uma revolução verde que vai tirar milhões de pessoas da pobreza e criar um mundo mais justo. Mas para concretizar esta visão, diz Greenspan, o mundo deve libertar-se do passado e rejeitar o modelo extrativo que manteve as nações ricas em recursos dependentes e pobres. Em vez disso, deve-se abraçar uma nova abordagem que prioriza a adição de valor local, promover a integração regional e empoderar as comunidades locais. Fechamos o nosso segmento mais noticioso, mais informativo. Quando assim acontece, fazemos uma breve pausa, retomaremos para o tema de fundo, como sabe, com a doutora Albertina Fruquilha, que vamos nos debruçar, com ela vamos nos debruçar sobre as reformas na contratação pública em Moçambique.
Estado móvel enquadra-se dentro dos acordos de desenvolvimento local, ou seja, os acordos em que a SASOL se compromete em tudo fazer para aumentar o nível de empregabilidade dos jovens que se situam nas áreas circunvizinhas das nossas operações, ou seja, as 37 comunidades, 28 em Inhassoro, 9 em Govuro. Estamos a assegurar a formação profissional através de uma frota de 2 unidades móveis nas nossas escolas de ano, e com a entrega de 2 unidades móveis que acabamos de destinar, a nossa frota a nível nacional passa para 2 unidades móveis, para o nosso ano cresce de 2 para 3 unidades móveis, incluindo as áreas de engenharia e turismo, água e processamento, eletricidade instaladora e canalização. Continuaremos a trabalhar em estreita coordenação com as entidades públicas e privadas para trazer soluções reais e palpáveis para os nossos adolescentes e jovens do Rovuma ao Maputo, do Zombo ao Índico, tal como é o caso da aproximação da formação profissional ao jovem na localidade que hoje testemunhamos. E vamos então ao tema de fundo desta edição. Vamos olhar para um aspecto que tem que ver com a eficiência no nosso mercado. E quando falamos neste aspecto da eficiência no mercado moçambicano, ressalta logo o aspecto de que o Estado é um dos principais demandadores de bens e serviços junto do setor privado, o que faz com que a contratação pública constitua um importante desafio para o dinamismo da economia, a fluidez e a circulação do dinheiro no mercado moçambicano. Daí que a medida 12 do pacote de medidas de aceleração econômicas procurou abordar precisamente este aspecto, reformando a contratação pública. Vamos desenvolver este aspecto com a diretora nacional do Património do Estado, a doutora Albertina Fruquia. Boa noite. Bem-vindo ao Semanário Econômico. Conforme referia, o PAI procurou transformar ou melhorar a contratação pública. Este aspecto, nesta altura, está conseguido? A nossa contratação pública está feita de forma mais eficiente, transparente e íntegra e de tal forma que haja maior impacto junto dos provedores de bens e serviços ao Estado? Muito obrigada. Permita-me antes cumprimentar os telespectadores do programa Semanário Econômico e agradecer a oportunidade que nos dão para falar do processo de contratação pública e mais concretamente no âmbito da medida 12. O processo de contratação pública passou por um processo de revisão que tomou em consideração um dos pressupostos estabelecidos no PAI, que é o de estimular a produção local e de proceder à aquisição de bens em grande escala pelo Estado a nível local. Definidas as medidas e divulgado pelo chefe do Estado aquilo que é o pacote das medidas, iniciou um processo de auscultação com vista a ver de diferentes intervenientes deste processo quais são os principais desafios, o que é que podia se melhorar com vista a tornar a contratação mais célere, eficiente, eficaz, o que resultou na revisão do regulamento que estava anteriormente a vigorar. Foi aprovado em dezembro de 2022 o Decreto 79/2022 de 30 de dezembro, que começou a vigorar no dia 31 de março de 2023. Um dos objetivos era o de incrementar as margens de preferência, com vista a permitir maior participação dos concorrentes nacionais, fomentar a produção local,
com vista a permitir maior oferta de mercado para bens e serviços que são produzidos a nível do país para os diferentes órgãos e instituições do Estado, mas também criar alguma proteção para as micro e pequenas empresas. Foi introduzido pelo novo regulamento o princípio da subcontratação naqueles concursos de empreitadas de obras públicas que o valor é superior a 100 milhões de meticais. O regulamento que está atualmente a vigorar também estabelece a prerrogativa das instituições lançarem concursos em que são elegíveis a participar apenas concorrentes nacionais. Então, nós entendemos que por via da legislação foi possível acautelar e criar janelas para maior participação dos concorrentes nacionais e também prestação dos produtos que são feitos a nível do nosso país. Voltando ainda para um momento anterior à medida, para depois percebermos melhor o seu alcance e o impacto que é possível perceber-se nesta altura, quais são os maiores problemas do ponto de vista do Ministério da Economia e Finanças? O que é que a instituição admite, reconhece como problemas enfrentados pela contratação pública em Moçambique? Eu diria que são desafios. O processo de contratação pública é dinâmico e vai conhecendo várias realidades à medida em que nós vamos implementando, e também pelos processos de auscultação tem-nos permitido captar algumas nuances deste processo e com a revisão é possível melhorar. Em termos de desafios, identifico a questão de fundo, a capacidade técnica. E quando falo da capacidade técnica, não só por parte do setor público, mas também do setor privado, que são intervenientes neste processo. Em que termos é que se manifesta essa incapacidade técnica? Não me refiro à incapacidade, mas eu referia-me à melhor preparação técnica, daí que falava da capacidade técnica. A equipa técnica que instrui os processos de contratação a nível dos órgãos e instituições do Estado deve ter domínio da legislação, deve conhecer quais são os procedimentos e deve cumprir com o que está previsto à luz da legislação. Por parte do setor privado, também há necessidade de conhecer e dominar e maior preparação da equipa que vai preparar as propostas em função do que as instituições solicitam junto do mercado. E de que forma é que o PAI endereçou esses problemas, atacou esses desafios que esteve aqui a mencionar? De forma concreta, que transformação é que o PAI proporcionou nesse sentido? O PAI abriu espaço para nós revisitarmos a legislação que está em vigor e trazer matérias que possam incrementar, como dizia anteriormente, a produção local e maior participação dos nossos concorrentes a nível do país. Existem margens de preferências que foram incrementadas para bens e serviços, passou para 20%, para empreitadas de obras públicas 15%, o que significa um salto significativo. E mesmo em relação ao produto que é localmente produzido, houve um incremento, para além daqueles que são totalmente ou produzidos na íntegra a nível do nosso país, considera-se também aqueles que são processados ou transformados, mas devem ter uma margem de pelo menos 30% no mínimo de incorporação de fatores nacionais. Em termos de serviços, a massa salarial dos colaboradores de uma empresa deve ser no mínimo de 60% dos colaboradores nacionais. Então, tudo isto tem a ver com balizas que se pretende estabelecer. O PAI tem um período de vigência de 2 anos, o seu futuro é outro debate. Todavia, desde que esta medida foi introduzida e começou a ser implementada efetivamente, do ponto de vista da Direção Nacional do Património do Estado, já consegue ter algum tipo de resultado do ponto de vista de impacto que a medida está a ter? Em termos de impactos, só o facto da legislação permitir publicar a título gratuito no portal a informação referente aos anúncios de concursos, adjudicações, informação pertinente sobre as contratações, por aí já faz toda a diferença. Há ou não uma maior participação
das empresas nacionais nos concursos do O objetivo é Estado. mesmo permitir maior aderência, maior Está-se participação. a verificar isso? Nós entendemos que precisamos de continuar a monitorar para fazer esta avaliação, o antes e depois. Precisamos de consolidar a informação que temos em posse. O decreto começou a vigorar no dia 31 de março de 2023, então já temos alguma informação, mas há necessidade de consolidarmos. Mas nós entendemos de uma avaliação preliminar que houve ganhos, sim, e queremos continuar a trabalhar no sentido de ampliar o leque de participantes, a questão da competitividade, transparência, e também houve uma reforma no âmbito do PAI, que é a aprovação da estratégia da contratação pública eletrónica. Queremos sair do processo manual para o processo eletrônico, viajar para as plataformas. Já iniciamos, estamos a 26% da operacionalização, mas queremos trazer a parte remanescente para as plataformas eletrônicas com vista a criar ou alcançar um dos resultados que se pretende com o PAI. Fez referência aqui à oportunidade que se amplia de preferência de contratação para as empresas locais. Eu gostava de ir um pouco mais a fundo nesta questão, mesmo porque esta tem sido uma reclamação por parte das empresas, do setor privado, que não estão a ter o melhor tratamento e até participam em determinados concursos em condições desiguais com empresas eventualmente estrangeiras que tenham um outro tipo de arcabouço por detrás de si e que acaba culminando na não preferência das empresas nacionais. Do ponto de vista do conteúdo local, o que é que esta reforma efetivamente traz para as empresas, em benefício das empresas nacionais? Traz muitos benefícios. Para além da margem de preferência que foi incrementada a percentagem para ampliar o leque de participação de micro, pequenas e médias empresas, de concorrentes nacionais, e também permitir dar a oportunidade de apresentarem serviços para o Estado, há necessidade de clarificar que a aplicação de margem de preferências significa observância das regras para a contratação pública. Existem requisitos, existem especificidades e existem cadernos de encargos que devem ser observados para que os concorrentes possam ser elegíveis a participar. O concorrente nacional já está protegido por estas margens de preferência e não participa de forma nenhuma em pé de igualdade. Agora, é necessário que observe as regras do concurso. Sendo cumprido o que foi estabelecido para um determinado concurso, e se o concorrente nacional tem vantagem em comparação ao concorrente nacional, aí aplica-se a margem de preferência, exatamente para proteger o concorrente nacional. Em termos de requisitos de qualificação, o concorrente estrangeiro deve reunir na íntegra o que são procedimentos exigidos para o concorrente nacional. E para além de observar os requisitos estabelecidos para o concorrente nacional, deve ainda apresentar documentos equivalentes no seu país que comprova a quitação, que está bem com a segurança social e até que tem experiência e não se encontra em situação de falência. Portanto, são informações adicionais que se traz para o concorrente estrangeiro, que é completamente diferente do nacional. E mais ainda, em relação aos nacionais, para além de modalidades específicas que já privilegiam as micro, pequenas e médias empresas, que estão previstas à luz da legislação, há modalidades que nem precisa apresentar garantia provisória. Isso já é uma grande vantagem. Aquela declaração que fiz referência é válida para determinados concursos, acima de 10 milhões de meticais, tratando-se de empreitadas, acima de 7 milhões de meticais, tratando-se de bens e serviços. Mas pelo volume de concursos que são lançados, direcionados para micro, pequenas e médias empresas, nem chegamos lá. E não precisa de apresentar garantia provisória, que entendemos que acaba sendo oneroso até para os concorrentes participar. O que precisamos é conhecer a legislação, como eu fazia referência, a necessidade de disseminar, divulgar, encontrarmos as janelas e alternativas que já estão estabelecidas, que não são poucas, e privilegiam até a participação de concorrentes nacionais em concursos só para os nacionais. Então, temos que implementar o que está previsto à luz da legislação. Tendo em conta toda esta questão que também esteve por detrás desta medida,
Até que ponto é que esta reforma terá impacto, por exemplo, na redução do nível de dívidas que o Estado acumula com as empresas? Como é que contribui para esta situação? Como sabe, o setor privado tem estado a reclamar, o Estado tem ficado com elevadas dívidas que cria também constrangimento às empresas. Por via desta medida, há algum contributo, algum impacto na redução? O regulamento já estabelece e voltou a reforçar, porque já estava até na anterior legislação, mas nesta vem mais reforçada ainda, a condição para uma instituição lançar um concurso ou fazer a contratação é a disponibilidade orçamental. Quando vai instruir o respectivo processo administrativo, deve ter a confirmação do cabimento orçamental. E não só por escrito, é preciso que essa informação seja extraída do ICISTAV, que é a nossa plataforma de administração financeira do Estado. O segundo ato que se exige a confirmação de disponibilidade é após a adjudicação. Antes de celebrar o contrato, a instituição deve voltar a ver a sua tabela orçamental e certificar-se que tem disponibilidade orçamental que vai garantir a cobertura daquela despesa. E no âmbito da execução do respectivo contrato, aí é a gestão do contrato, havendo necessidade de adendas, fazer revisão de preços, há também necessidade de confirmar a existência de disponibilidade orçamental. Portanto, são pressupostos que visam acautelar que a instituição vá ao mercado sem ter a componente orçamental que vai garantir... Dado que esta situação prevalece do acúmulo de dívidas, significa que as instituições do Estado não estão a cumprir com esses procedimentos, designadamente da verificação da disponibilidade orçamental a vários níveis, incluindo até ao nível da execução do próprio contrato. Se estão a cumprir ou não, para eu ter a certeza ou certificar-me, eu preciso de aferir e ver até que ponto está a ser implementado ou não. O facto é que as regras estão lá, o PAI permitiu aprimorar e consolidar. O que nós temos que fazer é garantir a operacionalização como responsáveis e gestores no âmbito da administração pública e mais ainda aliada à administração financeira do Estado. Doutora Albertina, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e nos ajudar a perceber o estágio da contratação pública, sobretudo as oportunidades que estão a ser abertas para que, de forma cada vez mais íntegra, transparente e competitiva, as nossas empresas possam prover bens e serviços ao Estado. Muito obrigada. Ficamos por aqui relativamente a este tema de fundo. É momento agora de fazermos uma breve pausa. Retomamos o programa logo a seguir. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. O Semanário Econômico prossegue, já estamos em rota de retirada, mas antes disso temos ainda a oportunidade de rever os principais assuntos aflorados ao longo do programa. FNB diz que Moçambique deve melhorar o rating para atrair mais investimentos. É muito importante que o país consiga, num futuro muito próximo, elevar os nossos níveis de notação ou de risco de crédito. Câmara de Comércio e Indústria Moçambique-África do Sul empenhados na busca de soluções para o incremento de investimentos nos dois países. A estratégia é desenvolver parques industriais ao longo do território nacional, mas tentando atrair investimentos sul-africanos que estão aqui ao lado em todas as suas potenciais cadeias de valor. Empresas do Reino Unido que operam em Moçambique dizem que altas taxas de licenciamento são entrave aos investimentos.
Falo do próprio Apex, no momento leva o seu tempo todo, e também tem a ver com os custos, portanto, das taxas que somos obrigados a pagar, não é? Para a aquisição de algumas licenças. Braxio investe $20 milhões em data center de última geração. Grandes operadores como CDNs, Facebooks, Googles, YouTubes e todos esses operadores começam a ganhar interesse pelo mercado e vão querer trazer para cá aquilo que são os seus equipamentos e as suas infraestruturas. Para mercados como Moçambique e outros 7 países em que a RAC está a operar ou a construir no momento, nós não temos infraestruturas que esses operadores consideram válidas para fazer o seu investimento nelas. BNI, milhões de braços, uma só força.